nosso ciclo de conferências em estudos avançados em ciências e humanidades. Né? A conferência de hoje é População de Rua, Violência, Preconceito e Dignidade. Nós vamos ter presentes na mesa nossos palestrantes, professor Ivaldo Gelling, que é mestre em Sociologia pela URGS, doutor em Sociologia pela Université de Paris 10, em Nanterre, e atualmente é professor titular do Departamento de Sociologia da URGS, e também professor nos programas de pós-graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural, também da URGS. Atualmente trabalha em pesquisa e docência em elaboração de projetos sociais, dinâmicas e atores sociais rurais, sobretudo familiares, desigualdade e diferenciação sociais. Em seguida nós vamos ter a professora, que ainda não está presente, mas está chegando, Melissa Pimenta, que é mestre e doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, e atualmente é professora adjunta do Departamento de Sociologia da URGS, e também membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, aqui da URGS. E membro pesquisador do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania. E por fim, nossa terceira palestrante, não menos importante por isso, mas logicamente, é a professora Patrice Chu, que é tem mestrado e doutorado em Antropologia Social pela URGS, é professora adjunta do Departamento de Antropologia e também do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Políticas Públicas, e também de Políticas Públicas. Atualmente é coordenadora do Programa de Antropologia Social da URGS, e atua nesse programa desde 2015. E pesquisadora do Núcleo de Antropologia e Cidadania. Nós teríamos ainda a presença do senhor Solimar Amaro, que é diretor da FASC, mas por motivos de conflito de agenda ele não vai poder estar presente. Ok? Então agradeço a presença de todos desde já e passo de imediato a palavra ao professor Ivaldo. Boa tarde. Como é que eu abro aqui os slides? Colocar. Hoje à tarde o tema População de Rua, Violência, Preconceito e Dignidade será com base em estudos que a nossa equipe da URGS tem feito, com a participação de estudantes e outras pessoas que depois vamos indicar. Nos últimos ano e meio ou 2 anos para cá. Esse processo começou em março de 2015, em discussão sobre o conhecimento dessa população, que é a população em situação de rua, ou também chamada moradores de rua, popularmente, e em que poderíamos avançar no conhecimento dessa população em relação aos estudos anteriores, alguns dos quais a Patrícia e eu já tínhamos participado. Em julho de 2015, a FASC fez um edital de convocação, um convite para se fazerem 3 estudos, a população em situação de rua propriamente, adultos, crianças e adolescentes, que na realidade são 2, mas enfim, foi juntado num só. O outro sobre as instituições que atuam, que trabalham com essa população, e o terceiro sobre os técnicos que também atuam ou trabalham com essa população. Recentemente nós concluímos o relatório, nesse mês de março passado, e o que vamos apresentar aqui são partes desses estudos relacionados com o tema do debate de hoje, né, a questão da preconceito, violência, dignidade dessa população. Eu farei inicialmente uma panorâmica dos dados gerais da pesquisa quantitativa, que nós chamamos, dos adultos. Em seguida eu explico por que só nos ativemos aos adultos. Depois a professora... Oi, Melissa, boa tarde. A professora Melissa vai fazer a parte especificamente ligada à questão da violência, né, e preconceito, com base nessa mesma pesquisa. E por último a Patrícia vai também fazer considerações
com base nas pesquisas que nós chamamos qualitativas, que trataram das instituições e dos técnicos. Por que a população infantil, ou infanto-juvenil, ou crianças e adolescentes, nós não estamos trazendo aqui, e também no relatório, quem procurar os relatórios vai ver que ficou bem diferenciado. Havia as crianças e adolescentes de Porto Alegre em situação de rua, em 2004, em pesquisa também feita por nós aqui da URGS, eram em torno de 650, 660 e poucas. Em 2008, uma recontagem do ponto de vista cadastral, censitário, não é bem uma contagem, um censo, diminuiu para metade esse universo social. Parte porque eles eram de outras cidades vizinhas de Porto Alegre, e essas cidades construíram políticas específicas, e parte porque havia uma política nacional e assumida também localmente, de dar atendimento especial para essa população, enfim, de políticas especiais. Para o ano de 2016, tínhamos uma expectativa inferior à de 2008, porque as próprias informações que nós obtivemos da Prefeitura ou da FASC indicavam uma diminuição. Então, nós estávamos preparados para cadastrarmos pelo menos 200, por aí, crianças e adolescentes. Para surpresa nossa, embora tivéssemos usado a mesma metodologia de campo da população de adulta, ou seja, o entrevistador ia com um instrumento de adulto e um de criança e adolescente, portanto, os mesmos locais ou informações que se tinham, procurar essas pessoas e cadastrá-las, na realidade, o que foi, para surpresa, foram encontrados 27. 27, dos quais 14 com menos de 6 anos de idade, que acompanhadas normalmente de um adulto. Então, evidentemente, isso mostrou uma situação muito peculiar, nova do ponto de vista de estudo, de conhecimento. A própria FASC, que trabalha com essa população, também se surpreendeu, esperava um resultado bem diferenciado. Então, com esses números, não é possível fazer um relatório quantitativo. Tanto que o relatório vai estar à disposição, nós fizemos assim mesmo, algumas considerações, etc., com base em informações coletadas. Então, mas por outro lado, sabemos que essas crianças não inexistem, e adolescentes, sobretudo crianças. Elas existem, porém elas estão em outro ambiente atualmente, que são em ambientes que nós chamamos protegidos. Abrigos, albergues, enfim, que a Prefeitura tem convênio, e eles estão aí, mas não estão mais na rua. Como a nossa pesquisa se ateve, acho que estão vivendo em situação de rua, evidentemente eles não foram cadastrados por nós. Bom, vamos então para a parte mais geral, que é de adultos, não vou aqui ler o nome, mas a equipe da URGS éramos 6 pessoas, sendo que a Heloísa, que é antropóloga, não tem vínculo com a URGS, mas ela participou da pesquisa. Os demais todos somos professores da universidade. Depois tivemos o que nós chamamos facilitadores, que era composta os facilitadores eram representantes da população de rua, pessoas com alguma liderança ou habilidade, enfim, já tinha algum contato conosco. Facilitador é aquele que ajuda a organizar o campo, dizer onde estão, acompanhar onde precisa, dizer o grau de dificuldades que a gente pode encontrar na hora de realizar o cadastro ou a entrevista. Supervisores eram estudantes, quase todos de pós-graduação aqui da URGS. O supervisor é o que coordena as equipes de campo. Nós trabalhamos com equipes, então o supervisor faz esse trabalho. E os entrevistadores, haviam 3 em cada equipe, o número é maior porque alguns foram desistindo, entraram outros, mas 6 equipes com 3 entrevistadores e 6 supervisores e 6 facilitadores. Essa era a composição do universo de pesquisadores do campo. Depois tem os digitadores, alguns consultores, o professor Zé Vicente, que é o diretor aqui do ILEA, Mauro Meirelles, que é antropólogo e trabalha, enfim, alguns conhecem, a professora Elza, que é uma aposentada do Departamento de Estatística. E o apoio técnico, que é o pessoal que segurou a secretaria. Tivemos também uma equipe de acompanhamento da FASC.
como vocês veem, tem cerca de 50 pessoas envolvidas diretamente com essa pesquisa. É um processo, portanto, bastante complexo. Sintonizar, criar sintonias, criar colaboração, criar uma experiência interessante, fascinante e também bastante, digamos assim, provocativa ou desafiadora. Quanto aos objetivos, me atendo bem rapidamente, o que a FASC nos demandou tinha como meta final a futura ou elaboração ou revisão das políticas públicas e sociais para esse universo, né? Portanto, o foco todo dos estudos foi em relação a isso, né? As políticas, enfim, em relação à população em situação de rua. Então, compreender as suas características socioculturais, modo de vida, inserção urbana, né, as suas aspirações, etc., a sua própria autodefinição, o autoconceito, fazia parte, portanto, nossas preocupações. O conceito que nós utilizamos, ele foi longamente debatido num curso, dado aqui nessa mesma sala, e, digamos assim, genericamente, nós nos utilizamos do conceito, hoje, do Ministério do Desenvolvimento Social, porém com algumas nuances, né, que depois, se for o caso, a gente pode aprofundar num debate. Foram feitos, em relação a esse universo, dois tipos, digamos assim, do ponto de vista metodológico e de abordagem, duas dimensões. Uma é de caráter censitário, ou seja, todos os que se conseguiu cadastrar, os que se conseguiu encontrar, né, passaram a fazer parte e estão registrados, cadastrados, ou seja, nós temos dados a respeito de cada uma dessas 2.115 pessoas. Perdão. 2.115 pessoas é o total encontrado. Os cadastrados foram 1.758. Aqui não sei, não dá para apagar essa luz aqui? Porque está difícil é tudo texto escrito, é difícil de ler. Então, aqui são os números, e eu ainda botei azul, né, eu quis facilitar e me dei mal. Então, 1.758 foram os cadastrados. 2.115 foi o total de população em situação de rua. Essa diferença de 357 são pessoas que não responderam ao cadastro. Ou estavam dormindo, ou estavam em situação que não tinham condições de responder, por questões psicoemocionais, alcoolismos ou outras, ou estavam, ou se recusaram. Muitos não quiseram, então nós não temos dados, a não ser muito gerais, né, tipo sexo, coisa assim, mas muito gerais. Então eles não fazem parte do nosso cálculo estatístico, mas eles existem, certo? Então para a prefeitura o total é 2.115. Bom, por último, fizemos uma entrevista em profundidade com cerca de um quarto deles, mais ou menos, em torno de 25%, que é uma amostra alta de 467, lá embaixo, na última linha. É uma amostra bem alta que nos dá bastante segurança quanto aos resultados. Como esse tipo de universo social, é um universo que perambula e que as pessoas também têm, digamos, muito complexo a sua composição, nós construímos uma amostra alta para termos mais garantia dos resultados. O universo, na realidade, todos os adultos se encontrassem em abrigos e albergues destinados ao acolhimento ou abrigo temporário, intermitente ou definitivamente, os que se encontrassem em atividade de perambulação, circulação pelas ruas, e o que dissessem fazer parte ou fazer da rua seu local de existência e habitação, mesmo que temporariamente. Então é isso. Dos adultos, alguns estão abrigados, foram abordados também. As crianças e adolescentes é que não foram. Os adultos foram, certo? E os que foram encontrados na rua, que se identificaram, que se apresentaram, alguns ficam uma semana, outros ficam 3 dias, outros ficam 3 meses, outros 30 anos. Então essa é a composição temporária desses habitantes, ou no universo. Bem, os procedimentos metodológicos são nada de muito particular, né? Constituímos os grupos, havia um grupo de acompanhamento da FASC, do qual nós fazíamos parte, em reuniões principalmente, né, nas conjuntas. Organizamos um curso de extensão de 40 horas,
A maioria dos participantes eram técnicos da prefeitura, os estudantes que participaram da pesquisa fizeram o curso, e mais cerca de 15 moradores de rua. Isso foi muito interessante. Eles estiveram aqui, participaram, fizeram parte da mesa, discutiram, polemizaram. Enfim, foi bem interessante esse processo, que a URGS vem criando já há cerca de 8, 10 anos. Abriu espaço da universidade para eles ingressarem para dentro dela, né? E nos provocarem com sua presença, reflexão. E eles têm coisas a dizer, sim, né? Eles refletem, e essas reflexões contribuem muito com o processo de conhecimento desse universo. Depois o cadastro, bom, criamos os instrumentos, que são questionários, cadastro e questionário, e mais os roteiros de entrevista. O trabalho mais, digamos assim, que foca do ponto de vista da realização do campo, fora os instrumentos, que é muito importante, é o que nós chamamos de mapeamento do campo, que é o mapeamento da pesquisa. Isso tem que ser feito, bem feito, para que possa-se ter eficiência no trabalho, cobrir todos os locais, em todos os momentos possíveis, da cidade de Porto Alegre, que é grande, e também, nesse mapeamento, orientar as equipes e ganhar eficiência no trabalho, né? Não ficar andando, perambulando pela rua sem ter eficiência no resultado. Aí houve uma pequena dificuldade, que a população de rua, num primeiro momento, se recusou a contribuir com informações para o mapeamento, alegando questões de segurança, enfim, de sigilo deles, etc. Isso nos atrapalhou bastante, porque só os dados que nós tínhamos da FASC não eram suficientes, já que são dados formais. Mas depois, no decorrer do andamento do campo, os supervisores, os facilitadores, que era composto pela população de rua, se engajaram e contribuíram, então ganhamos mais agilidade nesse processo. Bom, então já vamos para os resultados. A distribuição por bairros mostrou uma pequena mudança em relação aos estudos anteriores, que é uma maior distribuição, ou se quisermos, uma pequena descentralização, uma tendência descentralizadora da população. Mesmo assim, uma altíssima concentração no que nós chamamos o centro, que compõe o bairro, o centro histórico, até Menino Deus, Cidade Baixa, Bonfim, e ali na rodoviária, que é... Como é o nome do bairro da rodoviária? Bom. Floresta, exato. Isso, obrigado. Então, aqui nós temos por zona, né, que evidentemente centro e adjacência são 74%, depois zona sul 7%, zona leste, que é a região de cá, né, aqui onde estamos, 7%, e zona norte. A zona norte apresentou um bom crescimento em relação às pesquisas anteriores. Veja, aparentemente são números insignificantes, ou pouco significativos estatisticamente, porém, do ponto de vista da qualidade desses dados, é muito importante, porque mostra uma mudança na distribuição territorial, uma reterritorialização. Se isso continua para o futuro, talvez daqui 4, 5 anos vão ter outros dados nessa perspectiva. A distribuição por etnia, ou raça, ou enfim, segundo a cor, né, nós trabalhamos com o conceito de cor, propriamente, que é o IBGE, nós temos aí uma predominância da branca, com 44%, que é a verde. Não, aqui está em amarelo. Perdão, 34%. Né? A negra, que é essa aqui, tem 24%. A parda, ou algo semelhante, 24%. Então, a grande maioria da população se enquadra nessas principais cores. Né? Aí tem a indígena tem quase 3%, é bastante. Indígena não entra os indígenas que estão em comunidade, que estão com a família vendendo, é só os que estão realmente na situação, vivendo na situação de rua. Aumentou em relação às pesquisas anteriores, e as outras aí são 12%. Se alguém tem interesse, nós temos uma tabela com cerca de 30 itens, 30 cores diferentes. Nós respeitamos a informação de cada um. Então, nessa está à disposição, se alguém quiser utilizar. Com relação ao sexo,
a gênero, houve uma diminuição relativamente significativa da participação feminina, que era em torno de 20% em 2008, manteve-se em torno de 21% em 2011 e diminuiu para 14% agora. Porém, aumentou a população feminina de rua. O que diminuiu foi o percentual, mas aumentou mais a masculina. Então, por isso que diminuiu a feminina. Porém, o número de mulheres na rua, atualmente, 2016 em relação a 2011, é maior. Eu não me lembro, mas eu acho que dá em torno de 150, uma coisa assim. Não é um número tão pequeno. Podemos ver. Eu tenho aqui os dados anteriores, né, comparativos, que, como eu disse, em 2000, anteriormente, era de 18% a 20% e que baixou para 13% e pouco por cento. Com relação às faixas etárias, eu não vou ler todos os dados, mas assim, houve uma mudança do perfil etário da população. Isso já se percebeu, nós estamos tratando com 3 períodos diferentes, 2008, 2011 e 2016. Então, houve uma mudança do perfil etário num sentido de envelhecimento, uma perspectiva de envelhecimento. Então, vocês veem aqui, tem a comparação 2007 e 2011, até 24 anos houve metade, diminuição de 50% praticamente desse universo, apesar do grande aumento da população geral, o que significa que as outras faixas mais velhas, né, permanecem e envelhecem. E ingressam pessoas em idade também acima de 25 anos nesse universo. Isso já vinha se constatando isso, a própria FASC confirmou com o trabalho de intervenção social de que havia maior presença, crescente presença de pessoas idosas ou já em fase de idade mais avançada. Com relação às faixas etárias, comparativamente, esse gráfico, lá estava a tabela, é um gráfico comparativo. Veja que 2016 é o terceiro sempre, né? O primeiro é 2007, o segundo é 2011, o terceiro é 2016. Dá para ver que as populações mais velhas, a primeira coluna da esquerda há uma diminuição crescente da mais jovem, as outras vão aumentando. Com relação à escolaridade, não há uma mudança muito significativa em relação a esse período contemplado de 8 anos. Né? Mas, de qualquer maneira, em linhas gerais, essa população tem escolaridade muito semelhante à população, digamos assim, entre aspas, pobre de Porto Alegre. Né? Muito semelhante, não há grandes diferenças. Em geral, relativamente baixa escolaridade, porém tem chamado a atenção para muitas pessoas a presença de pessoas com... Aqui não, eu acho que eu não trouxe a tabela. Não. Em torno de 20 pessoas têm curso superior completo e uns 4 ou 5 desses têm pós-graduação. Eu, pessoalmente, aqui é subjetivo, acho que tem o dobro do que esse número. Que essas pessoas tendem ou a não informar, ou a não, né, elas ocultam mais a vivência nesse meio, mostra que que é mais numeroso. Portanto, deve ter em torno de 30 pessoas com formação universitária. Alguns já foram professores universitários. Vários foram professores de outros níveis. Então, nesse universo, tem pessoas de formação, de experiência profissional, de atividades anteriores, de experiência familiar, muito complexa, muito semelhante ao geral da sociedade. Não é uma população completamente à parte na cidade de Porto Alegre, não. Com relação à moradia antes de vir a Porto Alegre, que é um dado interessante para ver a migração, de onde vem, etc., em linhas gerais, aqui temos uns percentuais, né, vê que aumentou, veja a primeira linha aí, aumentou de 41 para 49, os que são de Porto Alegre. Né, sempre moraram, pelo menos não moraram em outros lugares. Portanto, a população em situação de rua de Porto Alegre se autorreproduz, principalmente com a própria população.
É o mesmo fenômeno que acontece com os bairros. Né? A população mais pobre nos bairros de Porto Alegre, que anos atrás se atribuía aos imigrantes, vindo principalmente do meio rural, as pesquisas desmentiram completamente esse tipo de raciocínio. A população mais pobre de Porto Alegre, ela é de Porto Alegre. Há um processo endógeno de reprodução produção dessas populações. Significa que as intervenções no campo do desenvolvimento e de mudança nesse aspecto não têm produzido resultados. Nós fizemos em 2008 também um estudo com populações negras, né, ou afro-brasileiras, em bairros de grande concentração. E uma das preocupações nessa pesquisa era justamente a questão se estava havendo uma mobilidade social dessa população no sentido de transição para condições diferenciadas. E um dos indicadores importantes que utilizamos foi o da escolaridade. Para nossa surpresa, essa população não apresentou nenhuma mobilidade do ponto de vista da escolaridade, a mobilidade ascendente, estagnada. Como é que a gente mede isso? Pelo grau de informação dos pais e pelo grau de formação ou escolaridade dos filhos. O grau de escolaridade dos filhos e dos pais nessa população manteve-se estável. Provavelmente porque eles são obrigados desde jovens, desde crianças, a ganharem a vida de alguma maneira, ou não tem escolas para eles estudarem perto para continuar os estudos, ou não tem nada. Bom, enfim. Então, não há uma... quando nós trabalhamos com temas de desigualdade social, mobilidade social, nós não podemos generalizar facilmente, não. Nós temos que olhar por dentro das populações, né, e ver o que está acontecendo. Com relação à religiosidade, alguns números chamaram a atenção. Um deles é a presença bastante elevada de população católica, porém inferior à média nacional. A população que se diz católica no Brasil pelo IBGE está ao redor de 50%. Eu não me lembro exatamente os dados, mas acho que ainda acima de 50%, porque é autodeclarado, enquanto que aqui é 32%. Por outro lado, o dado sem religião agnóstico quase se equivale com a católica, 30%, bem superior à média nacional e, sobretudo, de Porto Alegre. Embora em Porto Alegre existe um índice elevado de agnósticos e ateus, né, pela influência histórica, etc., mas é bem inferior a esses dados. É interessante isso, acho que é um dado bastante curioso. Ou seja, essa população não perdeu as expectativas, pelo menos transcendentais, de esperar alguma solução de fora deles próprios. Né? Possivelmente é por aí que vai um pouco o raciocínio. E são conjecturas minhas. Hein? O tempo em que está na rua, em Porto Alegre, o tempo é muito importante, porque quanto mais tempo está numa condição de vida, mais a pessoa vai adquirindo, vivenciando esse modo e criando os seus laços, sua maneira de ser e, portanto, se acomodando aqui num sentido de construindo as condições de sobrevivência nesse modo. Também está aumentando o tempo de rua, né? Está aumentando, ou seja, vocês veem aqui há menos de um ano, diminuiu um pouco, de 29% para 25%, de 2008 para agora. Porém, se nós tomarmos de 10 anos para cima, há um aumento da população com mais tempo de rua. Políticas públicas têm que ter isso muito claro e muito em consideração, né, porque quem já está todo esse tempo na rua já se arraigou ali e talvez não queira mudar, ou para mudar não é simplesmente propor uma alternativa meio milagrosa ou coisa assim. Bom, enfim. Tempo de rua, que só a tabela aqui como firma, não precisa repetir. Os locais com que frequenta como dormitório é um indicador importante para saber do grau de vulnerabilidade, grau de risco, das condições que tem de proteção ou não. O que se percebe é que houve um pequeno aumento do uso de lugares protegidos, mas, a grosso modo, podemos dizer que cerca de 60%. Era um pouco mais em 2008, e agora baixou um pouco, entre 55% e 60% dos adultos dormem em lugares desprotegidos, né, com riscos, portanto. Por isso que eles começam a se aglutinar, face a ameaças maiores. Pode-se perguntar se eles estão se juntando cada vez mais em lugares, né, possivelmente como autoproteção deles mesmos, durante a noite, principalmente, né?
buscando formas de garantir sua segurança. E também eles manifestam com essa construção de barracas registradas pela cidade, que não conhecíamos e que agora existem, né? Eles estão manifestando que eles querem mudar alguma coisa, que eles têm direito a alguma proteção, algum ambiente, né, saudável para dormir, para, enfim, deixar suas coisas, para ter a sua privacidade, etc. Está clara a mensagem deles, né? Aqui está a tabela, então, depois quem quiser, temos a comparação, dados em detalhes. Com relação aos documentos, houve um aumento digamos assim, da cidade. O documento é importante para ver como eles estão integrados num grau de cidadania. Então, o documento é um indicador de cidadania, né? Houve um certo aumento, sim, da apropriação de documentos, mas muitos ainda não têm. Alguns talvez desde sempre, mas a grande maioria porque foi roubado, porque perdeu, porque a polícia tirou e não devolveu. Muitos casos, né? Recolhe as coisas deles e não devolvem. E lá dentro está o documento, está a história deles, muitas vezes, né? Então, junto com esses recolhimentos que não são feitos de forma totalmente arbitrária, pode-se estar levando embora histórias de pessoas, né, que depois vão perdendo parte da sua identidade, das suas referências. Muito bem, em linhas gerais é isso que eu queria apresentar, dados gerais. Eu passo agora para a Melissa. Ela está aí agora? Tu tem uma especial ou não? Ela está aqui, eu não apaguei. Tu quer usar ela? Tá. Sim, passa também. Deixa eu colocar aqui. Está na mesma hora. Tá, imaginei. Não vai entrar. Deixa eu só colocar aqui. Bom, boa tarde a todos. Infelizmente a gente não vai conseguir apresentar na íntegra, né? O volume de dados é muito grande. Os instrumentos eles foram bastante complexos, né? Trabalharam em inúmeras dimensões, né? São muito diversos. E aí nós elegemos, então, para convite também, né, da organização, né, entre as temáticas com as quais nós trabalhamos, a questão da violência contra a população em situação de rua em Porto Alegre, né. Vou tratar um pouco, né, a partir dos dados, umas leituras, né, sobre essas formas que são institucionais, simbólicas, né, e atravessam os conflitos que afetam diretamente as pessoas em situação de rua, né? Que muitas vezes são vistos com indiferença, né? Mas, sobretudo, com suspeita e desconfiança. E isso vai aparecer nos dados, né? De uma forma bastante contundente, né? De forma que eles sejam frequentemente vítimas de formas perversas, de violência física, institucional e simbólica, né? Então, uma das coisas que vai chamar a atenção nos dados é que essa violência, ela não é apenas pela própria situação de desamparo e falta de segurança e proteção, né? Mas também é resultado de políticas públicas e ações praticadas por agentes públicos, né? Especialmente as ações de limpeza urbana, né? Que tenha sido práticas recorrentes, né? E até já no início dessa própria gestão nova da prefeitura já se evidenciou, né? No caso ali da Borges, né, que a gente tem noticiado. Então, assim, o imaginário social, ele comumente concebe as pessoas que fazem da rua o seu local de permanência, de moradia e sobrevivência, como um grupo homogêneo, composto por indivíduos dotados de certas características imediatamente identificáveis, especialmente a pobreza, a utilização de espaços públicos para dormir, comer, consumir bebidas alcoólicas e drogas e fazer as necessidades fisiológicas, o que reduz a percepção do que se faz e de como se utiliza o espaço da rua à falta de recursos, à falta de domicílio próprio ou regular e à falta de higiene. É como se estivessem imersos em outro mundo, né? Um mundo que afasta e assusta, né? Então, na tentativa de interpretar isso, né, essas pesquisas ajudam a desmistificar um pouco essa
suposta homogeneidade, né? Esse olhar que acaba tomando, né, como um conjunto de indivíduos, como se fosse um bloco único, né, portador de características e identidades comuns, né? E que desindividualiza e retira a possibilidade de identificar as necessidades específicas, né, no tratamento, na problematização e principalmente na proposição de políticas públicas, né. Então, uma das coisas que se percebe, né, é que essas concepções vão situar esse conjunto de indivíduos nessa condição comum, né, de carência de recursos, que acaba reforçando a sua percepção, seja como vítimas das condições desiguais de existência, da precariedade da rede de proteção do Estado ou dos infortúnios da vida, e, por outro lado, também os situam numa condição de anormalidade, que os torna uma ameaça à ordem social, na medida em que suas diferentes formas de ser e estar no espaço urbano não são reconhecidas como legítimas. Então, na realidade, o que acaba acontecendo é o não reconhecimento de uma demanda legítima pelo espaço público e uma negação do próprio direito à cidade, né? Isso se evidencia nas práticas de discriminação e estratégias de expulsão de determinados espaços, né? Que a gente está familiarizado, alguns de vocês talvez tenham ouvido falar do termo arquitetura anti-mendigo, né? Que são as estratégias que às vezes até o próprio Estado implementa, né? No sentido de cercear esses espaços, né? Como tubos de água que mantêm as calçadas molhadas, ferragens pontiagudas, gradis que cercam espaços desocupados sob marquises, pisos irregulares, superfícies inclinadas e luzes que se aliam a estratégias menos camufladas e, né, de expulsão, propriamente ditas. Bom, em relação a essa pesquisa aqui em Porto Alegre, a gente vai verificar que a violência está fortemente presente na experiência cotidiana das pessoas em situação de rua, né? Depois eu volto para essa parte aqui, né? Quando questionados acerca dos principais aspectos negativos da vivência na rua, né, 21,5% dos entrevistados se referiu à discriminação de estar na rua. Porém, o que mais chama atenção em relação às características negativas da situação de rua, mais do que a discriminação e a estigmatização, é a sensação de estar vulnerável à violência em suas mais variadas formas, né? Entre os elementos que menos gostam, né, 19,8% dos entrevistados apontaram a violência e 62,% a insegurança, né? Isso só dentro das categorias outras, né, que a gente analisou. Em relação aos principais medos, os entrevistados se referem a diferentes tipos de violência, especialmente física, incluindo a violência letal e as agressões, que podem ser agressões físicas ou verbais. O medo de ser assassinado, o que pode ocorrer especialmente enquanto estão dormindo, foi manifestado por 13,2% e 8,5% dos entrevistados. Ali tem a somatória, né? Um em cada 5 entrevistados, portanto, tem medo de morrer de forma violenta, incluindo aí o medo de ser queimado vivo, que está em consonância com outros dados de outras pesquisas realizadas em outros municípios, também com populações em situação de rua. Em seguida, aparecem as agressões, que superam inclusive o medo da polícia. Todos esses medos são fundamentados nas experiências de violência acumuladas pelos entrevistados, que se manifestam no conjunto de violências praticadas cotidianamente e também em violências que marcaram suas trajetórias de vida em relacionamentos anteriores, no âmbito familiar e das relações conjugais. De fato, a grande maioria dos entrevistados afirmou já ter sofrido algum tipo de violência, né? Chega a ser 60%, 60,6% que responderam sim, pelo menos uma vez, né? 20% algumas vezes e muitas vezes 28%. Quando perguntados sobre quem praticou mais vezes, os entrevistados se referiram, em primeiro lugar, a agentes do Estado, nomeadamente policiais da Brigada Militar, mas também policiais civis e agentes municipais, como funcionários do Departamento Municipal de Limpeza Urbana e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Com efeito, quando perguntados se já tinham sido detidos pela polícia, 70,5% dos entrevistados afirmaram que sim, sendo que 23,5% uma vez e 47% mais de uma vez.
Entre os principais motivos de detenção alegados estão os delitos relacionados ao patrimônio, como roubos, assaltos, furtos e danos. Porém, quase um quarto dos entrevistados relatou ter sido detido pelo fato de estarem na rua, por engano, ou denúncias da vizinhança, ou seja, sem terem cometido um delito, estando sujeitos, portanto, à estigmatização que a situação de rua provoca. A rotulação das pessoas em situação de rua como suspeitas ou como prováveis criminosos, especialmente pela polícia, aparece nas respostas daqueles que responderam terem sido detidos por outros motivos, por serem suspeitos ou por preconceito. Então, a gente teve bastante espaço nas respostas abertas, né, para ler, né, essas minúcias, né, e aí a gente tentou fazer novas agregações para poder trabalhar ainda mais profundamente esses dados, né. Além da violência institucional cometida pelos próprios agentes do Estado, as pessoas em situação de rua também estão sujeitas à violência cometida por outros em condições semelhantes. Os conflitos entre as pessoas que disputam os espaços e recursos disponíveis na rua, destacados nos aspectos negativos e nos medos manifestados nas respostas anteriores, também aparecem